Meu coração, não sei porquê, ama Vasco TV e o Papo de Boteco. Hoje no Bar da Portuguesa, Patrimônio Cultural Carioca, aqui em Ramos. Sendo que do outro lado da rua é Olaria. Mas aqui é em Ramos. O papo hoje aqui, ó. Muito pastelzinho, muito bolinho de bacalhau, muita cerveja e um papo maravilhoso com meu amigo Maestro Pixinguinha, grande vascaíno. Pixinguinha, vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta, um brinde a mais um Papo de Boteco. Duas chineladas só minha nele lá no primeiro jogo. Coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Leonardo. Você tá dentro coisa linda e fala, pô, tu vai botar um atacante com nome de remédio? Sorato! Quem é Sorato? Aí, gol fácil, eu falei, mas difícil era estar ali. Ô, meu garoto. Quantas pessoas sentam ali pra beber com o Pixinguinha? Que eu sei que isso é uma tradição aqui na casa. Acho que umas 30 por dia, pelo menos. Fora os que conversam com ele aí de madrugada. Ah, que tem não isso tá também? Tem. No ano seguinte, Isso. em 89. Era uma tradição já. Era uma tradição, era uma tradição. Antes das temporadas europeias, o Brasil já fazia isso. Uma das mãozinhas que daqueles estavam bracinhos ali, é um dos meu. bracinhos, é de Telmo Fernandes. Tá ali. Eu garanto, eu não vou achar nunca, mas um deles sou eu. E aí, no jogo contra o Corinthians, 1x0, gol meu também, lá em São Paulo. Esse dia, cara, pra sair do Morumbi. É mesmo, é. Sabe, eu tava do lado de fora e não tinha mais ingresso, a Bariri, gente pra tudo que é lado, parou o Joel Santana do meu lado. Aí ele falou assim, quer entrar, menino? Eu falei, quero. Ele me botou pra dentro do estádio, Joel Santana. Que maneiro, né? Logo depois que o Sorato tá que nem um maluco pulando, lá atrás. Não fala mais isso agora, hein? Não dá. Pra fazer aquilo ali, Eu só lembro que tinha uma placa pra eu pular e a torcida lá. lá atrás. Pronto. Você achava que ia jogar no Wii? O Vasco treinou com o Edmundo, não treinou? Como é que foi essa situação? Assim, não teve assim, dúvida isso aí, não, cara. E ele me espancava achando que eu tinha dado em cima dela e eu não tinha, rapaz. A minha primeira Tu cena de apanhou televisão... sem ter culpa. Meu irmão, a minha primeira cena de televisão eu pendurado no pau de arara levando porrada do Nelson Xavier. Nada mal, né? Dá uma subidinha que, sabe aquela que pega na veia? Ô, Aquela garoto! pedindo, né? Me chuta, né? Aí vocês vão comer o Romário. Fala, galera da Vasco TV. Mais um Papo de Boteco na área. E agora eu vou escalar o time. Primeiro aqui na ponta direita, o homem que comanda aqui o Bar da Portuguesa, Patrimônio Cultural Carioca. Na ponta direita ele, Paulinho, com essa bela camisa do Vasco. A mesa de 89 aí, ó, homenagem ao... O nosso centroavante, né? Centroavante. Aqui, ó, o matador. O matador do nosso time. Centroavante, Aguinaldo Luiz Sorato, o ídolo para cacete da história do Vasco. De Araras para o mundo. Meu ídolo. Prazer. Satisfação de te ver aqui. Pô, legal, prazer. Pô, ter acompanhado, tava doido pra participar. Hoje eu tô aqui, pô, no Bar da Portuguesa. Aí, Pô, né? é sensacional. Sensacional. Pô. E fazendo aqui a ponta esquerda, o maior ator desse país. Eu falei porque é meu amigo, eu falo mesmo. E se não fosse, eu falo também porque ele é meu amigo e pronto. Eu fui fazer uma pesquisa rápida da bio dele, eu desisti, eu falei assim, você fala quantos filmes você fez. Tem tanto filme, tanta peça, tanta novela que eu desisti. Eu ia ficar até amanhã falando aqui, meu querido Telmo Fernandes. Ô, Magui, que prazer, meu E aí, irmão. Telmo? Pô, tudo em filme. Sendo bem tratado aí, tá tudo... Pô, Nossa Senhora, melhorar estraga, né? Maravilhoso. Bar da Portuguesa com o meu ídolo, Sorato. O ídolo de todos nós, né, Nossa Paulo? Senhora, eu tô aqui, ídolo. né, tentando colaborar com a minha pança aqui na ponta esquerda, mas vamos ver o que a gente consegue. Então é o seguinte, vamos começar contando a história do Bar da Portuguesa, Paulinho. Então, o bar o bar já existia, mas foi fundado pela família em 68, né? Então o bar tem 54 anos. Meu avô veio a falecer em 77, aí meu pai assumiu, faleceu em 88 e desde então tá com a minha mãe até hoje e com a família. Então com a família tem 54 anos. Família de portugueses, vascaínos. E tivemos a presença aqui nos anos 60 do grande vascaíno Pixinguinha, né? Que inclusive a estátua que tá ali,
Quantas pessoas sentam ali pra beber com o Pixinguinha? Que eu sei que isso é uma tradição aqui da casa. Umas 30 por dia, pelo menos. Fora os que conversam com ele aí de madrugada. Ah, gente tem vai isso na também? Tem. Conversam com ele, tem muita gente conversando com Porque ele. depois de um show também, tu conversa com qualquer um, com estátua, com Nossa, quem é. imagina, Com quem quem passar. tiver. Soratinho, meu ídolo. E aí? Pô, você que é campeoníssimo no Vasco. Então, queria começar sempre a mesma coisa. Começamos ali com o Paulinho contando a história um pouco do Bar da Portuguesa. Eu queria contar um pouquinho da tua história no Vasco, tua chegada, indo de Araras. Como é que foi tua passagem ali pela base, tua chegada? Até o momento que todo mundo te conhece, que é um momento maravilhoso, que é a tua estreia, que é um, Pelo amor de Deus. que é um negócio que vai me levar às lágrimas. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu chego no Vasco em 1985, em janeiro de 85, pro juvenil, sub-17. Com quantos anos? 16. Eu ia completar 16 anos. E já no meu primeiro ano, a gente é campeão juvenil carioca, né? Era uma geração aí, eu, Bismarck, a galera aí que chegou a jogar no profissional. William tava nesse. O William tava, mas esse período o William jogava mais na seleção do que no clube. Olha só. É. Tava o William, Bismarck, França, Ayup, então era uma galera que... Germano é um pouquinho mais Germano novo. o Germano é um ano mais novo que... É gato, mentira. ele diz isso, né? Caô. Ele joga... Germano, te amo. Ele chega no 17 no ano seguinte, né? 86. E aí eu começo ali, fico 85, 86 no juvenil na época, aí 87 eu subo pro juniores, sub-20, e também bem ali, o time vem chegando sempre nas finais tal, do Campeonato Carioca. E aí, em meados de 88, um pouquinho antes da minha estreia, eu chego no profissional, né, naquela reta final do Campeonato Carioca de 88. E foi quando eu estreio no profissional ali no terceiro turno, na final do terceiro turno, contra o rival lá. Coisa ruim? Duas chineladas só minha nele lá no primeiro jogo. Coisa linda. Oh, meu Deus do coisa céu. linda. Obrigado, Leonardo. Você tava lá também? Tava, pô. Tava lá Não. também? Tava nesse jogo, mano? Não. Pô, esse jogo, cara, pô, nem Eu esqueci. tinha 4 anos, esse jogo aí não dava. Pô, podia ir no colo de alguém. Pô, esse jogo é maravilhoso. E depois eu ainda lembro de uma placar que eu tinha, que, pô, pra quem não... Os jovens, existia um negócio chamado revista. Isso, exatamente. Coisa que a gente lia. Física de papel. Você Papel pegava, que a gente lia assim, e tal. tinha post, É, essa coisa. essa coisa. Os jovens não sabem o que é isso. Então, aí toda semana a placar era semanal, foi mensal, depois semanal e tal. E aí eu lembro da capa da placar. Eu é capaz de ter essa revista até hoje. Que era assim, Massacre. Não sei se você lembra disso. Lembro. Assim, e se Romário joga, ia de 10. Era que tava. O Soratinho brilhando. Que eu Pô, estreiei no lugar do Romário. O Romário se Isso, contundiu, exatamente. eu estreiei. Ah, isso que eu não lembrava. Ele se contundiu, não foi cartão amarelo, não. Não, né? ele se contundiu no jogo anterior. Que foi 2-1. Isso. E aí ele volta pro jogo seguinte, que é o 2-1, que ele... Ah, não, ele volta no 2-1. No 2-1, Exatamente. que é uma se que dá contundiu um no anterior. lençolzinho do Zé Carlos. Isso, e depois, isso. E aí o outro jogo é do Cocada, É é do a final. Cocada. Estava em Então, todas. foi essa época aí que eu cheguei. Cocada que tem a famosa frase, um dia ainda vamos também trazer o Cocada. Já se passaram 20 anos daquela entrevista, a famosa entrevista dele, que eles daqui a 20 anos vão lembrar que Cocada entrou aos 43, fez o gol aos 44, eu acho que era mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E foi expulso aos 45. Não isso, só é isso. 20 anos, completou 88, 92, 2008, 30 anos, e ainda lembramos dessa história Rapaz, do tu Cocada. sabe, me desculpa, mas esse ano eu fui muito feliz. Eu me lembro da narração do Garotinho. Eu comprei o disco. Tinha o dos disco gols. do bicampeonato. Não, eu me lembro até. Lá vai Cocada, deu uma de milha, pô, tirou, entrou! Deu uma de milha, lembra? Deu uma de milha, Não, deu uma e de milha. de canhoto, perna esquerda, né? Eu devo ter também em algum lugar também. Hoje você acha tudo no YouTube. Acha o seguinte: a narração do teu gol também de 89, que é espetacular, o Garotinho. Sorato! Bebeto não deu em bola, lembra disso? lembro, Pô, pô. o Garotinho Muito deu isso. uma entrevista um tempo atrás, ele dizendo que era o gol o que mais marcou a narração dele sobre Que narração legal, do hein? Vasco. Que legal, foi esse hein? gol. Pô, Então, vamos voltar aqui o Soratinho. Agora, Telmo, Fala, meu querido. como é que foi o Vasco? O começo da...
O Vasco na sua vida, como é que chega? É engraçado que eu ouvi o Paulinho falar, né? Família de portugueses, todos vascaínos. Tu sabe que meu avô materno era português, mas era América doente. Tanto que, assim, boa parte da família, parte de mãe, é tudo América, né? É engraçado isso, né? Porque eu tenho primos da nossa idade, assim, que são América. Né? Coitado, o americano tá nessa situação. Mas veio do meu pai. Meu pai é um vascaíno doente, né? Doentaço. E eu me lembro, o primeiro jogo que eu fui no Maracanã, o Vasco usava essa camisa, que eu tô com essa camisa retrô aqui. A de 74. 74, Eu tinha 8 anos, Vasco e América, Vasco 2, América 0, final do segundo turno, gol de Roberto Jair Pereira. Foi o primeiro jogo que eu fui no Maraca. É porque na dúvida, se você não lembra, nessa fase toda do Roberto, fala que foi gol de Roberto. Exatamente, pronto, é só falar que foi gol certeza do que em Roberto. algum momento ele... É só falar que foi gol do Roberto. E aí, nessa época, cara, eu morava, meus pais moravam ali na ilha, na Portuguesa, moram até hoje e tal, e eu frequentava muito o campo da Portuguesa e o Vasco jogava eventualmente lá. E eu ficava louco mesmo, porque tinha aquele alambradinho ali, tem até aquela foto. Isso é importante lembrar. Seguinte, ó, a produção vai colocar aí a famosa e icônica foto do Roberto, Entrando no campo da que é Portuguesa. incrível, uma foto que ganhou prêmio, inclusive. Então, a foto é icônica, é incrível, Aquela da é grade. fantástica da grade. Isso. Uma das mãozinhas Um daqueles estava bracinhos ali, é dos meu. bracinhos, é de Telmo Fernandes. Tá ali. Eu garanto, eu não vou achar nunca, mas um deles sou eu. E se alguém negar, eu renego por cima, porque sou eu sim, tenho certeza. Pega um daqueles ali, Mano, era marca eu. e fala, aqui, ó. Eu já me achei, mas já me perdi de novo, cara. Você Mas eu já me achei. Você ali. sabe que pai e mãe, ele não reconhece, mas diz. Tu fala pro teu pai vai falar aqui, ó, é você aqui. Essa mãozinha aqui. essa mãozinha é essa minha. aqui é a sua, E foi aí, cara. Meu velho era muito vascaíno, e assim, desde cedo, ali, desde moleque. E queria falar um pouco particularmente desse campeonato de 88, que eu acho que foi um dos campeonatos mais lindos do Vasco, assim, cara. Porque eu me lembro que o Vasco no segundo turno tinha começado mal, e aí veio uma sequência de clássicos, uma tabela maluca, que o Vasco jogou uma sequência de clássicos. Você lembra disso? E o Vasco ganhava de virada tudo que é jogo. E culminou com aquele na final do segundo turno contra o Fluminense, aquela virada louca que eu quase morri. Aquele é um dos jogos mais marcantes da Porra, minha aquele vida. jogo foi demais, Já cara. falei isso muitas vezes pro Bismarck, que é um jogo que o Vasco vira com gol do Bismarck e gol do Vivinho. Isso. Se não me falha a memória. No finalzinho do jogo. Isso. Tava 1 a 0 o Fluminense. Porque o Vasco perdia muito pro Fluminense nessa Pô, época. aquela Muito, época era... Muito. Era Aquela incrível, época era era uma complicado. freguesia inacreditável. Depois viramos, agora eles são Não, muito, agora- muito fregueses da gente. Mas É na o época destino, era muito é o destino. difícil. Era, é muito difícil. Hoje em dia é o destino, né? E aí a gente ia perder aquela final da Taça Rio. Isso. E o Vasco vira por aí, com 30, 30 e pouco. Pô, do cara, o segundo primeiro tempo gol, são- se eu não me engano, o gol do Vivinho foi os 30... Não, o Bismarck foi o primeiro do empate, agora eu não me lembro. Enfim, eu sei que o segundo gol foi tipo 43, o Romário driblou todo mundo, chutou, o Paulo Vitor espalmou, e no rebote foi o Bismarck, o segundo foi o Bismarck. Isso. Então é um jogo muito marcante pra mim esse E jogo esse também. campeonato foi muito marcante pra mim. O Vasco foi, cara, foi lindo, né? Foi maravilhoso. Assim, o Vasco ressurgiu, parecia que estava tudo perdido, o time atropelou, meu irmão. Atropelou na final, né? Não tinha nem pra conversar. Paulinho, e a tua relação com o Vasco? Como é que o Vasco entrou na sua vida? Então, como eu falei, em 88 meu pai veio a falecer, eu tinha 7 anos, então não era igual hoje, que para um monte de gente de carro, você entra num carro e vai. Não tinha, minha mãe não deixava. Então eu acompanhava o Vasco quando jogava aqui no Clube do Olaria. Eu, inclusive, fui ver aquele jogo que o Giovani perde o O pênalti. famoso jogo do Quem me Ica, né? E o engraçado, eu tava do lado de fora e não tinha mais ingresso, a Bariri, gente pra tudo que é lado, parou o Joel Santana do meu lado. Aí ele falou assim, quer entrar, menino? Eu falei, quero. Ele me botou pra dentro do estádio, Joel Santana. Esse jogo é icônico, porque o Giovani não perdia pênalti. E aí foi o primeiro, eu lembro do primeiro pênalti, acho que era Ica o nome do goleiro do eu não lembro o nome Olaria. dele. Lembro muito disso, eu tava ouvindo esse jogo. E o primeiro jogo que eu fui no Maracanã pra ver o Vasco, que aí eu me apaixonei de vez, né? Foi aquela loucura, foi aquele jogo 3-3 contra o Santos, que o Paulinho McLaren... 3 gols do Bebeto. E 3 do Paulinho McLaren. O ataque era Guga e McLaren, e o Bebeto destruiu, foi 3-3 no jogaço. Ali eu me apaixonei pelo Vasco, foi naquele jogo. Na minha Se eu não me modesta engano, opinião, foi onde o 92. Vasco perdeu o título. Foi naquele jogo ali. Eu acho que o Vasco perdeu o título naquele jogo contra o Santos, cara. Na falha do Regis. Flamengo também, né? Aquele corner, né? Aquele título de 92, o brasileiro era nosso, o time era espetacular. Nós acabamos com não sei quantos pontos na frente. 250 pontos na frente, o time era muito bom, o Bebeto voando, jogando uma barbaridade. Pô, um jogo pra mim também muito marcante daquela campanha foi um jogo contra o Sport.
Jogo difícil 1 a pra 0. caramba, 1x0, que o Gol do Bebeto faz um Bebeto. golaço que ele finge que vai pra cá, vai pra golaço. lá. Como jogava o Bebetinho também, né? Meu Deus do céu, como O jogava. Betinho era demais. Demais, né? Demais. Mas vamos logo a esse jogo que todo mundo lembra. É um jogo... Eu lembro muito disso, que é o seguinte. Meus amigos do bom condomínio Parque Residencial Estrada Velha, o famoso Previn. Eu lembro que o Romário se machucou. E aí, pô, ninguém conhecia Sorato. Quem vai jogar é o Sorato. Aí eu lembro que meus amigos falaram, pô, tu vai botar um atacante com nome de remédio? Pô, Sorato! Quem é Sorato? E aí, o que aconteceu, senhor Aguinaldo Luiz Sorato? Então, Na semana, você já vinha ficando no banco? então, Como é eu que- já tinha. Não, eu tinha entrado. Tinha ficado um jogo antes no banco. Um jogo contra o Goitacás em Campos. Tinha entrado, sei lá, 5 minutinhos no final do jogo. Era o Lazzaroni o treinador, né? O time, acho que a gente estava ganhando 2-0, faltava, sei lá, 5 minutos. E lembrando que o Roberto estava machucado, né? É. Também. E Ficou aí, boa parte de 88, Isso, ele é. jogou muito pouco. e aí eu entrei 5 minutinhos, aí, pô, é bom que vai quebrar o gelo, não sei o quê, tal. Aí voltei a jogar no juniores, tal. E aí, mas ficando treinando no profissional. Então eu treinava no profissional. E jogava, descia pra jogar no E Júnior. descia. E aí, nesse jogo, que o Romário se machucou, ficou a semana quem ia jogar, tava eu e o Tiba disputando a vaga, né? E aí acho que a minha característica é um pouco mais próxima da do Romário e acabou optando por mim o Lazzaroni, né? Sempre existe um ponto de interrogação, porque é um jovem chegando das categorias de base, por mais que eu estivesse treinando no profissional já há algum tempo. Substituindo o Romário, que já era jogador de seleção na época. Isso. Mas assim, mas eu tive a felicidade, né, de chegar num momento que o time estava muito bem entrosado e o time era bom pra cacete, Porra. né, cara? O time era muito bom. né? Acácio, É. Paulo Roberto, Paulo Roberto, Donato, Fernando. Fernando, Mazinho. Mazinho. A gente chegou num momento o time estava muito bem, reta final de campeonato. E aí, cara, tudo aconteceu, né, cara? Assim, eu lembro antes de entrar no campo, aquela corrente no vestiário e tal. Existia sempre uma preocupação, mas o Acácio procurou passar uma tranquilidade. Enfim, aí, assim, a gente faz 1-0 com o do Vivinho, uma jogada, acho que um cruzamento, não lembro se foi do Bismarck ou do Paulo Roberto. E aí tem um lance que o Edinho rouba uma bola e sai conduzindo a bola, aí ele dá uma adiantadinha na bola, o Giovani rouba a bola. E quando ele saiu, ele deixou uma brecha, foi onde eu me movimentei, né? Deu aquela... E Giovani metia mal a bola, né? Tinha um passe Péssimo jogador, péssimo. horroroso, né? Péssimo. Às vezes ele dava uma bola dividida, nossa imagina. senhora. E aí É. eu me movimentei, ele meteu a bola, né, cara? E assim, eu chego em velocidade e a bola dá uma subidinha que, sabe aquela que pega na veia? Ô, garoto! Aquela pedindo, né? Me chuta, né? Aí, pô, E sai uma porrada. saiu né? uma Saiu uma porrada. porrada do E assim, eu lembro que o Leandro fazendo sinal pro Zé Carlos não sair para esperar. Eu falei, pô, vai esperar, então toma essa besteirinha aí, meu filho. Segura essa... Agora e assim, tu- eu peguei o chute, fui feliz pra caramba, né? No chute saiu muito forte, cruzado, né? Golaço. Saiu até meia altura, Golaço. mas pegou na veia, realmente. E aí, cara, maluquice, né, cara? Um garoto de 19 anos estreando num jogo daquele, né, cara? Nossa. E aí no segundo tempo tem a jogada lá que foi uma jogada que o Paulo Roberto não jogou e o Romário não jogou. Então entrou eu e o Cocada. O Cocada Nesse pressiona o jogo. Leonardo. E o Cocada É, pressiona o Leonardo ali e eu tô, tipo assim, acompanhando de perto, vendo o zagueiro onde é que tá. E aí aquela época também para os jovens podia atrasar a bola pro goleiro pegar com a mão. Bem lembrado, bem lembrado. E aí o Leonardo gira pro meio, né, em direção ao gol, e eu acompanho um pouquinho mais.
E aí, quando ele toca, o Zé Carlos está saindo. O Leonardo não olhou pro Zé Carlos. Não Ele olhou, tocou é. de qualquer jeito, o Zé Carlos tava saindo E aí, o Zé Carlos passou da bola, pô, e aí, gol aberto. Aí, né? Gol mais fácil. Aí o cara fala, isso aí. Aí, gol fácil. Aí eu falei, mas difícil era estar ali. Ô, meu garoto, é isso. O gol foi fácil. Então, e aí, cara, não, nem nos meus melhores sonhos imaginava uma estreia dessa forma. Isso é interessante você falar, porque você só citou aqui alguns nomes de jogadores que jogavam nos dois times. É. Impressionante, né, cara? Esses times, tanto o time do Vasco quanto do Flamengo, eram dois timaços, porra. É verdade. Dois timaços, cara. Né? Hoje em dia você não... A zaga, o Flamengo era Zé Carlos, a linha defensiva. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Porra, olha isso. Olha É isso. verdade. É verdade. É um timaço. E, pô, eu sou muito fã do Roberto e também era muito fã do Giovani. Não, a primeira camisa que eu comprei com número diferente foi do Giovani. Exatamente. Aconteceu isso comigo também. Eu queria muito ter uma camisa 8, consegui ter uma camisa 8. Cara, minha felicidade é ter uma camisa do Giovani. Que o Giovani jogava era brincadeira, cara. Você procura os vídeos do Giovani, que o Giovani. Eu me lembro de um jogo Vasco-Bangu, nesse campeonato. Ele pegou uma bola da meia-lua da área do Vasco e lançou no Paulo Roberto. O Paulo Roberto era outro demônio também, né, cara? O lateral do cruzamento certo. Ele lançou no Paulo Roberto. Paulo Roberto correu, cruzou lá na ponta. Porque o Bangu tinha um time bom, cruzou e o Vivinho fez o gol. Acho que foi 3-1 Vasco contra o Bangu. Como jogava. E esse time era espetacular. E aí vem o bicampeonato, né? E é o time que é formado e ali com algumas contratações para a famosa Cele Vasco de 89. Já em 88 o time foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Foi também. O time, assim, é outro campeonato que a gente também, estava ali. também não sei quantos pontos na Aonde nós frente. perdemos, que eu não me lembro. Porque esse campeonato, eu acho que acabou. Ele terminou no ano seguinte, Isso. em 89. Era uma tradição já. Era uma tradição. Antes das temporadas europeias, o Brasil já fazia isso. Porque acabava no ano seguinte, verdade, às vezes nem tapetões. acabava. Na verdade, tapetões, vamos né? combinar, Maguinho? Foi a Europa que se adequou. Exatamente. Falou, pô, que legal o que eles fazem lá. A temporada 87, 88. Nossa, não. Mas eu não passou sei assim. por Às vezes vai 87, 88, 89 ainda. Não, Durava então- 3 rodadas. Às vezes sim. Não, então, às vezes eu vou fazer alguma pesquisa para algum podcast, alguma coisa que a gente vai gravar. Aí tu vai ver assim, número de clubes no Campeonato Brasileiro, 80. Nossa. 90 e não sei quanto. 103, tem um ano que eu acho que é 113. Que tinha um 113 famoso slogan que era Como é que onde era? a arena vai mal, mais um no Nacional. Mais um nacional, É. exatamente. Que era o partido da ditadura. É o seguinte... Só onde os tinha- antigos, sabe? Só os Só os antigos. antigos, só os antigos. É onde metia um time. Então, assim, tinha, sem sacanagem, era um campeonato de 100 clubes. Aí tinham 70 fases. Mas, se eu não me engano, o 2000, primeiro que a né? gente ganhou era assim, né? 74. Não, João 70 Avelange foi um pouco assim, né? foi, por modos, mas o aí São foi... Caetano veio da terceira divisão e fez a final com o Então, Vasco. mas a história de 2000 é porque teve aquela história da virada de mesa de 99. aí foi uma que aí o loucura, né? Gama era rebaixado, não é? O Botafogo ganhou os pontos quando não tinha que ganhar. Então aí São deu uma Paulo zona. não foi rebaixado. Isso, Sandro aí eles Heróis. resolveram lá, resolveram de um Foi jeito tudo- lá esquisito lá, por isso teve os jogadores. Mas os campeonatos antigos era assim. Aí você tinha grupo, aí eu lembro que eu fui pesquisar, tinha assim, o líder do grupo Q. O grupo Q, meu irmão? Tinha assim, 250 grupos de campeonato. Sabe? O grupo Alfabeto Q, todo. que cruza contra o grupo R, contra Pô, o meu irmão, X. o nosso campeonato de botão era assim. Pelo amor Era de mais Deus. organizado, né? Pô, muito mais, cara. Muito Ó, tem que mais. explicar também O que é botão? o que é futebol de botão. Não é pra todo mundo, não é todo mundo que conhece. Exatamente. Tem isso também. E aí o time, pô, eu não lembro exatamente também onde paramos aquele campeonato ali de 88. Eu lembro que o Vasco fez um campeonato muito bom também. Foi muito bom. Aí parou lá em dezembro, que acho que tinha que ter férias, o caramba, não sei o quê. Ah, tá, eu lembro. A eliminação foi do Fluminense, não foi? Isso, aí foi. Isso, aí na bem volta lembrado. foi contra o Fluminense. Foi quando o Bahia foi campeão em 88, Isso, não foi isso? O Vasco perdeu uma semifinal, uma coisa assim, né? Já chegando nas cabeças. Eu né? acho que foi quartas de final, se não me falha a por ali, memória. mas ali, ó. Eu fui na nesse Berola. jogo, eu lembro, o Vasco empata, o jogo tava empatado. O Vasco precisava ganhar aquele jogo, o Vasco faz um gol no final com um gol de cabeça do Leonardo, Isso. zagueiro. Esse jogo. Pô, tá vendo? Minha memória tá boa, hein? Tá boa pra Tá caramba. boa, hein? E ali, Isso. Aí o Vasco leva o jogo pra prorrogação e perde o jogo na prorrogação, porque tava morto, que fez uma força do caramba pra conseguir aquele jogo levar pra prorrogação. Agora me lembrei. E a gente já tinha feito uma campanha do caramba em 88, né? Então, assim. E aí, chega 89, Começou a chover. a gente
sai o Paulo Roberto, vem o Vink. vem o Vink, sai... O Lazzaroni foi Dono- para a seleção, trocou o treinador também, né? Vem o Nelsinho, sai Fernando e Donato, vem Marco Marco Aurélio Aurélio Quinhones, boiadeiro. sai o Henrique, vem o Boiadeiro, Chega o Tato. chega o Tato, Ah, o Andrade, Tato era do time, Andrade. né? Andrade. Cara, Andrade, é verdade. Andrade. É um time até que começa e depois, assim, pra quem lembra, Paulinho era muito jovem. Muito. Exatamente. Isso era muito jovem. Mas eu o não time vi no Google, eu só vi... É só ver no gol. só jogar lá. O time que começa não é um time que termina. Não, O Vasco verdade. dá uma patinada no meio do campeonato. Isso, E o jogo da virada, que é inclusive o jogo que você passa a ser titular. Que é o jogo da virada, aquele jogo contra o Botafogo, Isso, né? que eu entro no jogo, no Isso. finalzinho, Isso. a gente está perdendo de 2-1, se perde ali complicaria Ia demais. complicar muito. E aí eu faço o gol do empate. O jogo seguinte era o jogo do Corinthians em São Paulo. Nesse jogo, o Bismarck toma o cartão, o terceiro cartão, aí o Nelsinho mexe no time um pouquinho, tira o Vivinho, me deixa. E aí, o jogo contra o Corinthians, 1-0, gol meu também, lá em São Paulo. Esse dia, cara, pra sair do Morumbi. É meu mesmo, amigo, essa- porra, cara. Foi no Morumbi o jogo? É, no Morumbi. Pô, acho que tava mais cheio do que o da final, esse jogo, eu acho. Que na final, acho que como tinha o segundo Acredito jogo. que sim, até porque a torcida do Corinthians, né, tal. E, enfim, ganhamos uma outra jogada do Luiz Carlos Vinck também pela direita. E esse foi no final do primeiro tempo. Esse também não sabia cruzar, não, nem imagino. Ele bateu para trás, rasteiro, eu chego chapando a bola. Aí o outro jogo foi contra o Inter em Porto Alegre, 2-0, 2 gols do Dois Bebeto. gols Sim. do Bebeto. O Vasco precisava de um resultado também que ajudasse. Acho que foi um jogo do Corinthians também, talvez. É. Eu não lembro Não sei exatamente. se era o Corinthians e Palmeiras. Alguma coisa assim. É. Porque o Vasco, mesmo com aquele time todo, o Vasco deu realmente, o campeonato foi meio complicado. Não, O e Vasco era um regulamento meio estranho também, né, Isso, cara? era Um maluco. O Vasco regulamento pede meio- pro coisa ruim lá com É. 2 gols do Bugica. Isso. Porra, foi no Brasileiro Foi no isso, Brasileiro, né, cara? foi no Brasileiro de Verdade, 89. O time verdade. patinou muito. Até por causa dessas mudanças. O Andrade começou como titular, depois sai, o Tato também. Isso. Era um time diferente. Até ajeitando. O Nelsinho muda o time para a final. Ele tira o Tato e coloca o William, que o William não era o titular. E nesse jogo contra o Inter, era um escanteio a nosso favor. E aí tem o William ia entrar nessa hora. Então o Tato sai, o William entra. Como era do lado esquerdo ali, o Mazinho estava na bola. O William correu para receber, o Mazinho bateu curto. O William mete na área, o Bebeto pega de voleio, 1-0. Primeira bola que o William pega no jogo, faz o cruzamento, a gente faz o gol. Depois tem uma jogada do Bebeto por dentro ali. A gente faz 2-0. E aí depois é o jogo da final, né? Que foi... Aí acabou marcando. E essa história, a famosa história do jogo fora, do jogo jogar a primeira, porque tinha o regulamento maluco também tinha isso. Pois é, O Vasco podia escolher, eram 2 jogos, o Vasco podia escolher se porque jogava assim, o primeiro. era isso que eu tava Você tentando podia lembrar. jogar o primeiro, se jogava o primeiro em casa, ou jogava o primeiro fora. A gente tinha a melhor campanha. Isso. E os mais jovens também não sabem. Valia 2 pontos a vitória. Bem lembrado. Então muita gente defendia que o Vasco deveria jogar em casa, que se o Vasco ganhasse um jogo, acabava. Acabava, Então assim, falou, pô, E tinha melhor... um ponto de vantagem o Vasco. Então, se o Vasco ganha em casa, acabou. Mas também, se não consegue, ia ter que fazer o último jogo lá fora. Isso, E isso. teve esse papo, como é que foi essa Não, história? teve assim. Eu lembro que o Eurico reuniu a gente E perguntou. A gente, não, vamos jogar primeiro lá. Primeiro que nós tínhamos tido os resultados dos jogos fora recentes, que tinha sido Corinthians e Inter, a gente tinha vencido o jogo. Tinha ido bem, né? Entendeu? Tinha ido bem, tinha vencido. E outra, uma derrota ou um empate, teria o segundo Teria o jogo. segundo jogo, Teria o né? segundo Que jogo, seria no claro. Maracanã, né? Então, assim, e aí, pô, foi um jogo difícil pra caramba. São Paulo veio com tudo pra cima. Era um belo time do São Paulo. Também era um Timaço. timaço. O Acácio faz uma partida Nossa, a Cássio fechou o gol. Cara, a Cássio é assim, espetacular. difícil ter Achou o gol. uma final que um goleiro faça teve a atuação que o Acácio teve naquela final. O Cássio, eu sempre falo isso pra ele, que é o seguinte, o Cássio, além de um baita de um goleiro,
O Acácio chegava na final, amigo. O bicho crescia 3 vezes. Não, eu ia falar isso. O jogo na final mesmo, Um cara. jogo importante. Jogo importante. Esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível. O que ele pega é um Pegou absurdo. tudo. É E absurdo. aí a história da torcida vascaína também nesse jogo, né? Que é uma Isso. invasão que Tem uma- quase Foi. ninguém comenta sobre isso. Isso. Pô, Foi. impressionante. Aí muito Quase, torcedor quase do Vasco. dividiu lá com São Paulo lá. Foi impressionante. Ninguém Foi comenta impressionante. Aí muito torcedor do Vasco naquele jogo. Quando a câmera passa no estádio, esse estádio... E tem a... Logo depois que o Sorata tá que nem um maluco pulando lá atrás. Não fala mais isso agora, hein? Não dá. Pra fazer aquilo ali... Eu só lembro que tinha uma placa pra eu pular e a torcida lá. Lá atrás, Aí você pula lá atrás, cara. Justamente o que o Paulinho falou, quando abre, cara, tem um mar de torcedor do Vasco, tem de torcedor do Vasco naquela impressionante, arquibancada. impressionante, Essa imagem é sensacional, cara. É incrível. E antigamente não era tão fácil, né? Hoje você pega um avião, vai ver jogo rápido. Antigamente era um problema. O cara pegava um Fusca pra ir pra São Paulo. Isso. Muita gente, Não, muitos tem uma ônibus. reportagem que também ficou famosa da época. Procurem, dá um Google aí, que é a fila de ônibus na Marginal em São Paulo, chegando em Pra São chegar a lá, torcida chegando, sei lá, 150 ônibus, sei lá, um negócio assim. Não, e tinha uma coisa também, na época, véspera de eleição, quer dizer, É. tava tudo muito complicado Tinha. pra você se Ué, deslocar afinal, e tal. foi num sábado, porque era a eleição Era domingo. eleição no domingo, era. Lembrava muito a polarização também de hoje. Isso, é. Era bem parecido, inclusive. Agora, cara, aquele time, a gente tinha... Lembro muito disso, cara. Eu tinha certeza que aquele time, que a gente ia conseguir ganhar aquele jogo, cara. Sabe quando você confia no time e fala, pô, o time do Vasco... Porque eu sentei assim com a tranquilidade e falei, cara, a gente vai ganhar esse jogo. Não, tranquilidade nunca, não mete não, tá bom, Vaguinho, tranquilidade ok, mas assim, mas Mentira. sabe quando você tem um time bom? Tava tranquilo falando, cara, nós vamos entrar em campo e esse time vai jogar pelo menos. Isso sem dúvida. Porque sem o dúvida. time joga bem aquele jogo. Sim. Tudo bem, o Acácio pega muito, mas o Vasco mas- joga bem aquele jogo. Não, e vinha de uma sequência de vitória, Isso. porra, bem. E faz um gol que, pô, Guardiola viu aquele gol, amigo. Dali que ele tirou aquele negócio do tic-tac, de não sei o quê, de pá, pega aqui, tá, não sei o quê. É aquele gol é sacanagem. Aquele gol. Aí ficam falando do gol da Copa de 70, que passa pelo time todo, que começa no Clodoaldo. Pô, isso aí é o gol de 89, é isso. Aquela bola vai passando de pé em pé. E quando o Vink bate na bola, parece que ele errou o cruzamento, né? Daqui a pouco parece o Soratinho lá de dentro. Pum! Cara, e assim, tudo bem, o gramado Parece do que o Morumbi... cruzamento era pro Bebeto, mas era pra ele. Não, né? assim, os Passa todo mundo. O Isso, gramado do Morumbi Que não era ruim. Não, é. Mas assim, longe de ser o que, Do que era os que é gramados, hoje, de hoje, Então, assim, né? pra tu bater aquela bola de primeira ali, meu, cara, ele dá o tapa com nojo. Nojinho. É nojo, cara. Ele tinha essa característica, né? E assim, a gente treinava junto, muito, e você passa a conhecer, né? O entrosamento. Então, quando ele ajeita a passada um pouquinho antes, é o sinal que ele vai bater de primeiro, vai chegar de primeiro. Por isso que eu Já eu me entrou ali, des- já é. sacou, né? E você começa a jogada lá atrás. Isso, Na lateral esquerda. E aí ele os pega a dois bola. zagueiros vão pra cima do Bebeto. Tem um que puxa deixa pouquinho. você. É. Porque você não tava lá, justamente. Porque Paulo assim, falou, você não tava lá, você sai, a jogada Isso, vem toda do lado esquerdo, Aí passa pelo vai boiadeiro, virando. né? Meu boiadeiro. Mazinho, vai Mazinho, chegando ali, Bismarck, Bismarck. Bismarck, Ele vem fechando Boiadeiro. pela área, ele vem Isso. fechando. E você vem fechando por É, trás. dou uma, Vai faço uma ajudar diagonal muito lá. Pode E a gente chega com 4 jogadores dentro da área. É verdade. Chega o boiadeiro dá a bola e vai para dentro da área. Quando o Bismarck recebe ali do Mazinho, ele faz uma troca com o William. O William se mete para a área também. E aí tem o Bebeto chegando e eu lá por trás chegando. Então, O William nem precisava ir pra área, com aquele tamanho também, né? Mas aí o Luiz, assim, nesse momento ele sempre tinha as melhores escolhas, né? Pela qualidade técnica, por enxergar, por levantar Jogava a demais, cabeça. né, meu irmão? Como jogava. Então, assim, Nossa e quando eu vejo que era o Adilson e o Ricardo Rocha, os zagueiros do São Paulo, vão para cima do Bebeto, que está um pouco mais na minha frente, mais pro primeiro pau, eu falei, cara, ele tinha uma brecha muito grande, cara. Eu falei, eu vou arrancar ali porque a bola vai chegar ali. E aí, cara, aí o resto é... Bendito seja, meu querido, bendito seja. É o gol mais marcante da tua carreira, né? Ah, Vaguinho, não tem como não ser, né, cara? Assim, primeiro acho que pela dificuldade que é ganhar um campeonato brasileiro, né, cara? O futebol brasileiro
com certeza é o campeonato, mesmo hoje em dia, deve ser o campeonato mais difícil do mundo. Com todo problema que a gente tem, de às vezes uma distância técnica das equipes que estão liderando para as outras, mas é um campeonato muito E difícil. naquela época, Sorato, os grandes jogadores estavam aqui, né? Isso, é. E eu acho que muito pela circunstância também, né? Assim, 1-0, gol único, única final do Vasco da história, gol único. Na casa do adversário, contra um grande adversário. Entendeu? Acho que tudo isso. Você é um cara da base. E é isso, a identificação por eu ser da base. Porque assim, a gente sempre fala aqui da história da base. Hoje você vê esses moleques da base hoje surgindo, grandes talentos. Cara, a força do Vasco sempre foi ali. Você olhava pra base ali e você pegar um time que é espetacular, o time de 89. Nossa, tinha pelo Você vai procurar ali, tá ali, ó. Você vai procurar a galera da base ali. Sorato, William, na Bismarck, final, Bismarck. Obrigado, Bia. William, Bismarck, Mazinho, Mazinho, quatro da base, Quatro como titular. Isso. Fora a galera que Fora que estava no banco, tava no banco. tinha vários. Isso. Então, assim, acho que tudo isso marca a identificação. Sou formado no clube, gol único, então, 15 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, tudo isso acabou marcando, né, cara? E, pô, a gente está aqui 30 e poucos anos depois falando disso, é fantástico isso, né, Você cara? sai do Vasco quando, Sorato? Eu saio em 92. Antes do Campeonato Brasileiro. Antes um pouquinho do Brasileiro, que o Brasileiro foi no segundo semestre, em 92. Isso, Vocês lembram Mas também. o Carioca foi antes, né? Ou foi depois? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi Você estava no antes. Carioca. Tava no quando foi Carioca. campeão. E aí, o seguinte, eu queria saber justamente, cara, como é que é a tua volta? Porque, assim, pra você, cara, um cara formado no Vasco, que tem uma história no Vasco, campeão no Vasco, um cara que fez um gol de título, isso não é pra qualquer um, amigo. Não. Tá lá, gol de título. É aquele ali. É o do Sorato. E aí, quando você volta para um outro período campeoníssimo do Vasco. Isso. Já mais rodado, mais experiente. Como é que é esse teu retorno? Aí eu volto pro Brasileiro de 97, no início do Brasileiro de 97. Você tava no Palmeiras ainda? Já? Não. Eu tinha feito o Carioca pelo Botafogo, de 97. Isso aí. E eu estava com uma proposta para a Turquia. Eu cheguei a viajar para a Turquia para exame médico, assinar contrato e tal. Só que quando eu cheguei lá, o time já estava começando a pré-temporada e num treino lá, um jogador de meio campo torceu o joelho. E aí mudou tudo, aí o presidente falou que precisaria contratar um meia estrangeiro e não um atacante. Na época ainda tinha aquela limitação de números de estrangeiros, né? E aí eu falei, cara, mas já tinham, na época do Pedrinho Sensotti, meu empresário, entrou em contato com o Vasco e tal, e não, pede pra cá, que grupo, é da casa, nossa. E aí eu chego no início do Brasileiro de 97, né? Que é aquela virada que a gente sabia que ali mais experiente, como você disse, e mais rodado, aí o papel passa a ser outro, mas sabendo da importância daquele momento, porque o ano seguinte seria um ano do centenário. Então a gente começa aquele ano de 97 já pensando na Libertadores do ano seguinte, entendeu? E da maneira que a coisa estava sendo conduzida, a gente via que poderia ter um período ali vencedor de novo, né? Pelo tipo de jogador que estava sendo contratado. E o time começa... O Vasco tinha vindo de 2 anos bem ruins também. Né? Isso, 95 e 96 isso. foram 2 anos bem ruins. Bem cara. ruins. E aí vai montando o time, aquilo que a gente fala. Aí você vai olhar pro time de 97. Meu irmão, você não deixa de ser da base, mas mais experiente, mas tava lá. Sim. Felipe, Pedrinho... Tinha César Prates. Não, mas eu tô falando da galera da base. Ah, que tava da ali. Da base, Então assim, você olhava, Edmundo, você viu uma galera